Oi, oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quem Pode com Elas. Hoje eu tenho uma convidada que vai trazer muitas informações importantes para você. E é uma convidada muito especial para mim. Thaís Brito, muito obrigada pela você ter vindo, por você ter aceitado esse convite. E eu quero já começar perguntando quem é Thaís Brito. Boa noite, primeiramente. Eu que agradeço a oportunidade por participar aqui do Quem Pode com Elas. Quem é a Thaís? Vixe, isso já começou intimidando, hein? Muita gente fala isso. E essa pergunta é justamente, a gente começou quando eu comecei a pensar como que eu ia fazer, né, o podcast, é justamente porque a gente às vezes não para pensar quem somos nós, né? Exato, A gente fala que é a nossa profissão, exato. né? E a gente se definir é delicado, né? É, A Thaís, ela é, como formação acadêmica, nutricionista, atualmente colunista. Fui envolvida aí também no mundo do jornalismo com nutrição e uma série de outros atributos e características aí que eu vou deixar para quem conhece. comunicativa, como vocês veem. Exato. Comunicativa, que vocês vão perceber. Mas é muito legal quando a gente vai fazendo essas características, né? A gente vai se olhando e você trouxe essa sua característica, né, da comunicação para a sua profissão, que é super importante. Qualquer profissional de saúde precisa se comunicar bem para aquela pessoa que está ali, o interlocutor entender, né? Mas também você trouxe, você falou, ainda vim para o jornalismo, né? Você vem trazendo o que a gente chama de letramento em saúde para traduzir a ciência e ajudar as pessoas, porque nutrição é algo que todo mundo é metido a saber. Exato. E eu tô ali no meio de campo, né? Entre a ciência e entre o público leigo. Então não adianta, nesse intermediário aí, a gente querer levar a abordagem científica, né? Levar tudo ao pé da letra. Ali, de fato, a gente tem que trazer uma informação um pouco mais leve, um pouco mais divertida, né? E esse é o nosso desafio, também criativa. Então, não pode ficar só na ciência, né? Exato, você não faz que é tradução mesmo, né, daqueles artigos científicos super complexos em algo simples e isso aí, divertido, porque ninguém tá na internet para sofrer, né? Exato, com certeza. Tá Esse é o ali nosso desafio. exatamente, para entender. Thaís, a gente falou, então, nutrição todo mundo é metido a saber um pouco, né? Por quê? Porque todos nós comemos, né? Desde Exato. sempre. Sempre tem as crenças, né? As coisas que vão trazendo para a gente como prática dos pais, como lendas, como, enfim, tipo manga com leite. Exato. E que vai fazendo com que as pessoas também sigam certos pessoas que não são profissionais da área, que têm aquelas dietas milagrosas, aquelas propostas que vão fazendo, principalmente na era da internet, né, que você vai lá, como emagrecer 5 quilos até a minha festa de casamento. E aí ele busca uma informação que muitas vezes vai trazer riscos para ela. Então, queria que você comentasse, assim, quais os principais riscos de você seguir dietas que não estão, né, dietas ou planos alimentares, melhor dizendo, né, de pessoas que não são formadas ou que não têm uma formação ou são habilitadas, né, a prescrever um plano alimentar. Bom, primeiramente, é que esse tiro pode sair pela culatra, né? Porque se você busca, por exemplo, uma estratégia de emagrecimento, né? Hoje nós vivemos em um mundo em que a obesidade já é tida como uma pandemia. Então, grande parte da população busca o quê? Emagrecer. Mas se eu busco emagrecer e eu leio que uma dieta de proteína ela ajuda no emagrecimento, um indivíduo leigo, ele não entende que a proteína, ela também, em excesso, tem caloria. 4 calorias por cada grama. Então, a pessoa que vai exagerar na proteína, se ela não tiver ali nos conformes, com uma dieta ajustada para o peso dela, para a realidade dela, ela também pode ganhar peso. E as pessoas, elas não têm a menor noção de estratégias, de tudo que deve ser implementado ali, que é, na verdade, o caminho do sucesso é a reeducação alimentar. Porque hoje
eu poderia, assim, na minha prática clínica, eu coloco aí que boa parte das pessoas que estão frustradas com o peso delas é meramente pela questão comportamental, que está muito associada a fatores emocionais. Então, não adianta você pegar ali um modelinho, uma estratégia que foi pensada para uma pessoa e querer encaixar isso na sua vida, porque não vai adiantar. Você não é um robô que simplesmente vai sair ali reproduzindo algo que foi pensado por um outro indivíduo. Você tem que procurar um profissional que consiga ter essa leitura e uma abordagem que funcione para você. Porque o que vai funcionar para você não vai funcionar para mim. E fora aí dos detalhes, né? Que um plano alimentar ele é pensado nos mínimos detalhes mesmo. Peso, o horário que você acorda, o horário que você vai dormir, e todos esses outros fatores que de fato funcionam para a Elaine, que não vão funcionar para a Thaís, provavelmente, né? Exatamente. E isso fica difícil de algumas pessoas entenderem, né? Elas vão seguindo, poxa, mas deu tão certo para fulano, por que que não pode dar certo para mim? E aí a gente tem os gurus da internet, né? Que fazem, eu acho muito massa, como é que chama? Protocolos. Protocolos anti-inflamatórios, protocolos não sei o quê, tem coisas assim surgindo do arco da velha, né? De protocolos detox aí, que dá até para assustar. E pensando nessas coisas que estão acontecendo, vem uma área que aí, junto com a minha área, né, que é a área dos medicamentos. A gente teve uma época dos anorexígenos, né, tentativa de controle pela própria Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, era um tarja preta, não dava para comprar assim, né, sozinho, e aí veio toda uma reanálise do quanto de benefício eles traziam mesmo, que é a balança benefício-risco, que a Vigilância Sanitária faz, então eles saem de cena, e a gente tem outros medicamentos vindo, né, e outras estratégias vindo. E a gente está passando por esse momento por uso indiscriminado. Dos análogos de GLP-1, né? Exatamente, é isso aí. E a gente não, esse é para tratamento, né, os medicamentos, a maioria para tratamento de diabetes tipo 2, no Brasil especialmente, estão vindo aqueles que são com indicação para obesidade, mas as pessoas podem chegar na farmácia e pedir como pedem um paracetamol. Sim. Bom, a crítica em relação aos análogos de GLP-1 são medicamentos, primeiramente, excelentes, né? Porque a obesidade, de fato, ela é uma porta para diversas doenças, e quando a gente tira o indivíduo ali desse cenário da obesidade, a gente automaticamente já está também, possivelmente ali, evitando com que ele esteja exposto a diversas doenças. Só que essa medicação ela precisa ser muito bem indicada, e esse indivíduo ele precisa estar muito bem orientado, porque pessoas com obesidade, elas têm ali elas têm o centro da fome delas desregulado. Então a medicação, muitas vezes, ela vai mascarar um pouco aquele desequilíbrio que esse centro da fome e toda essa parte do sistema límbico ali da pessoa, que você que é da área científica, né? O sistema límbico, pessoal, é o sistema do centro da recompensa, aquela pessoa que come muito para ter um prazer imediato. Essas pessoas, elas têm um desajuste cerebral ali, né, nesse centro. Então, essas medicações, quando elas são bem orientadas, elas ajudam a melhorar o comportamento alimentar. Só que isso não isenta a responsabilidade de estar muito bem orientado e de ter um profissional ali do lado, principalmente médico e nutricionista. O problema é que quando essas pessoas que não sofrem de obesidade, que não têm indicação de uso da medicação, elas vão estar colocando um hormônio que ele sintetiza já uma substância natural do nosso organismo. E quando o nosso organismo ele percebe que está tendo um uso exógeno daquela substância, o que ele automaticamente faz? Ele reduz a produção natural dele. Então, a semaglutida, ela imita um hormônio do nosso corpo chamado glucagon, que é o hormônio que dá saciedade. Daí, quando a pessoa usa a medicação, ela já vai estar com muito glucagon ali, com muita sensação de saciedade. O problema, enquanto ela está usando, não existe. O problema vem quando ela para com a medicação. Se ela parar com essa medicação de uma forma muito abrupta, essa pessoa, ela tende a ter uma saciedade do cão depois. Porque
o corpo dela vai simplesmente reduzir a produção natural de glucagon dele. É isso que tende a acontecer, pelo menos essa é uma teoria. Hoje, dados aí que foi dada pelos pesquisadores, é uma teoria muito aceita. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento, essa medicação, ela não pode ser retirada de uma vez, tem que ir desmamando. O comportamento alimentar dessa pessoa já tem que estar sendo monitorado, já tem que estar sendo acompanhado, de modo que essa pessoa consiga se livrar da medicação e se manter emagrecida. Bom, hoje eu até converso muito isso com os meus pacientes. Nós vivemos numa era em que as pessoas nunca souberam tanto sobre nutrição e alimentação na história. Hoje a gente está aí bombardeado diariamente, e eu, inclusive, ajudo a fazer isso, tá? Nós bombardeamos a população com informações sobre nutrição. Então, nunca as pessoas souberam tanto. Porém, nunca as pessoas estiveram tão obesas. Sim. Então, assim, o problema não é falta de informação. Informação está todo mundo recebendo. Então, por isso que eu digo, não adianta você pegar o modelo alimentar de outra pessoa e querer introduzir. Você já sabe muita coisa, você já sabe que você não tem que exagerar no açúcar, você já sabe que gordura em excesso pode prejudicar seu colesterol, você já sabe uma série de questões. O problema não está entre você não saber, está na sua parte comportamental, que daí é o profissional que consegue te orientar de forma adequada, traçar estratégias que funcionem para você, e te reconstruindo mesmo como indivíduo, porque eu falo para os meus pacientes, poxa, você teve um comportamento alimentar de 30 anos e que você chegou aqui agora. Não vai ser eu, nessa cadeira milagrosa, que de hoje para amanhã já vou resolver assim. Não é. É um processo de reconstrução mesmo. A gente desconstrói todas essas crenças, vai vendo ali, né, e reconstruindo um novo indivíduo, um comportamento alimentar de um novo indivíduo. Isso leva tempo, né? E você traz duas coisas aí que eu queria chamar a atenção. Uma coisa, o tempo, né? A geração ela é muito ansiosa, imediatista, né? Então quer emagrecer rápido, quer resultado rápido, mas não quer mudar o comportamento, né? Então eu quero soluções milagrosas, vem a segunda coisa. A segunda coisa é que não vai adiantar também se não tiver uma mudança, por exemplo, de fazer exercício físico, de ter uma atividade regular, né? Porque você tem que colocar o corpo para funcionar. Com certeza. Né? E principalmente atividade de musculação. É hoje que a ciência tem evidenciado que é uma grande aliada a manter o indivíduo emagrecido, porque a musculação por si só, ela, além de promover a melhora da composição ali de massa muscular, ela ainda mantém teu metabolismo mais acelerado. Então, ela é uma atividade que ela tem um efeito metabólico muito positivo. Uma pessoa que faz uma atividade aeróbica, que também tem seu valor, também é uma atividade saudável, mas o aeróbico, ele te mantém ativo ali até 2, 3 horas após a atividade. Enquanto a atividade de musculação, você fica até 2 dias gastando mais energia para se recuperar dessa atividade que foi feita. Porque sofre todo ali aquele processo de inflamação muscular e seu corpo ele vai demandar mais do metabolismo para se recuperar dessa atividade. Então, de fato, eu falo, a gente trabalha a gente trabalha ali num tipo de ciência que depende de fatores muito minuciosos. A ingestão hídrica, sono regulado, a pessoa ela tem que estar bem de cabeça, né? Porque hoje um dos maiores responsáveis aí por todos esses extremos em que as pessoas estão passando, né, da composição corporal, de tudo aí que envolve comportamento alimentar, são os fatores emocionais. Não tem muito para onde a gente fugir. Isso já não é novidade para muita gente. Então, é muito delicado esse processo. E a gente, como profissional, enquanto profissional, a gente tem que ter um olhar muito atento para o paciente. Então, ser nutricionista hoje, pelo menos para mim, não é algo tão simples assim. Quando eu sento ali, que eu sei que eu estou lidando com um ser humano, é muita informação que a gente tem que absorver, a gente tem que ter, assim, ter muito cuidado com cada gavetinha ali que a gente abre, do que a gente vai gerenciar de alimentação na vida dessa pessoa, das expectativas que são criadas ali dentro do consultório. Sim. Porque dentro da história de cada pessoa, uma pessoa que já foi obesa, junto com essa obesidade,
vem uma teia de uma série de correlações na vida dessa pessoa. Vem provavelmente uma carreira, vem provavelmente um divórcio, uma vida financeira que foi afetada. Uhum. Então, a questão do peso, desse desequilíbrio, tá sempre com muitos fatores ali envolvidos, né? Então, para o nutricionista, eu falo, não é tão simples assim, pessoal. E essa eu posso falar porque eu já estive no consultório, né? Estou no consultório da Thaís. Diariamente, como um case de sucesso. Mas por quê? Aí eu acho que eu queria entrar nisso, assim, o que eu ia falar, que eu posso falar dessa sua atenção com toda a história, né? Uhum. De levar a primeira consulta. Eu lembro das minhas filhas que estavam esperando, falei, mãe, a próxima vai ser demorada desse jeito, porque precisa entender a história. Exato, Senão, né? exato. A minha história tem uma relação emocional com a comida. Uhum. Então, se você não entendesse isso, não entendesse minha rotina de mãe doida que vive viajando, não sei o que, como que vai conseguir trazer um plano alimentar, né? Com certeza. Sem contar que a vida da mulher hoje mudou significativamente. Poucas mulheres estão tendo o privilégio de ter tanto tempo para se cuidar ou cuidar da alimentação. Eu trabalho com diversas mulheres e a empatia ali naquele momento ela é muito forte. Eu ainda não sou mãe, mas quando eu lido com mães, eu sei que o dia a dia é diferente. Quando eu lido com mães que trabalham, eu sei que o dia a dia é mais diferente ainda. E são rotinas aí desafiadoras. O homem, na vida dele, ele tem um desafio, o trabalho. A mulher hoje, ela tem diversos desafios. O trabalho, a relação, a casa, os filhos. Então, para uma mulher, realmente, é uma demanda sobrecarregada. Então, quando eu recebo uma mulher, eu tenho que estar isenta desse julgamento. Quando eu recebo uma mãe que estava com sobrepeso, eu não posso ter esse olhar de como assim você tem 20 quilos aí nas costas durante toda... É evidente. Às vezes eu olho para o paciente e falo, você não teve escolha. Uhum. Durante toda essa trajetória, realmente, é o que a mulher passa por fatores hormonais. Então, nós já somos tendenciadas muito mais que os homens, até pelo fator hormonal, se qualquer deslize ocorrer, a estar no sobrepeso. Então, até nesse ponto, nós somos desfavorecidas. Que foi um tanto do meu caso, né? Que ainda teve a menopausa precoce, que às vezes as mulheres estão aí sendo julgadas, eu ia entrar nesse julgamento. A gente é julgado o tempo inteiro para estar, além de tudo, lindas, magérrimas, né? E, lógico, cada um, o peso saudável, cada uma, né, precisa ser analisado, não vamos entrar aqui, né, em discussão sobre isso, porque é individual, mas, de fato, a gente tem esse peso todo, que nós variamos o hormônio todo mês, e quando chega, ainda existem essas todas doenças que são femininas, né? Já tratamos aqui, por exemplo, falamos sobre endometriose, que pode afetar, tratamentos de infertilidade podem afetar o peso, ovários policísticos. Então, tudo isso vai afetando e a gente se cobra. Exato. Né? E se o profissional, ou já aconteceu comigo também, de fazer consulta e a pessoa não demorar um dia para me entregar com um plano igualzinho de outras pessoas. Ela tem ali na gaveta, ela imprime e copia e entrega, como se fosse, né? Então, mesmo que seja um profissional, às vezes, formado, tem que escolher bem, né? Um profissional. Com certeza. É coisa séria. Parece que não é só porque a gente está lidando com medicação que não deixa de ser sério. Realmente é uma expectativa que a gente coloca em cima de um profissional e que esse profissional, ele cria um certo poder em relação ao indivíduo. Então, eu falo, escolham com critérios. Mas porque envolve tudo, não é só, né? A alimentação ela é fundamental e tem todo o contexto, como você disse, né? Exato. E a gente falou desse peso, né? Que peso é trocadilho, não, gente, peraí. Vamos falar desse desafio que é ser mulher e ser cobrado o tempo inteiro pela estética, né? E aí isso faz muita gente fazer as doideiras que a gente está vendo aí para tudo, né? Não é só para emagrecimento, o Brasil é o país que mais faz intervenções estéticas no mundo, né? Essa pressão na brasileira em si, muitas mulheres estão aqui nos ouvindo e pensando isso, né?
o quanto é difícil isso. E eu posso falar, pensando, que eu estava falando da minha experiência entra todo um fator emocional que eu já tentei. Muita gente pode ouvir, tá tentando várias coisas, já tentou várias coisas, nunca que consegue ficar num peso, manter o peso, porque é o que você disse, a cabeça é fundamental também, ter esse acompanhamento, né? Estar entendendo em que momento está de vida, e para tudo, né? E às vezes você entra num consultório e fala, não é o momento de você fazer dieta agora. Você concorda? Ou então procure ajuda para a gente ir junto. Sim. Esse acompanhamento psicológico. O nutricionista sozinho, a depender do caso, dificilmente ele vai ter esse alcance, ele vai conseguir fazer mudanças significativas. Que a gente consegue orientar e muitas vezes trazer consciência para a pessoa, porque é normal que a pessoa esteja ali no modo automático, principalmente homens. Principalmente homens que estão numa vida corporativa muito agressiva, que estão passando por desafios de trabalho, eles estão no modo automático. Então, provavelmente aquela pessoa que um dia vai vestir uma calça, que se olha diante do espelho e fala, caramba, foram 20 quilos. E a pessoa nem percebeu. Então, essa pessoa provavelmente quando desacelera ali do ritmo de trabalho, que vai, né, lidar com essa conta. Então, essa gestão, inclusive até para os homens, né? Para os próprios homens, que quando a pessoa não tem essa consciência, não tem essa autopercepção, e a gente precisa trazer essa consciência, falar, olha, e eu vou dando tantos dados ali na primeira consulta, porque eu falo, não adianta de nada o profissional só pegar um papel após a consulta e falar, ó, isso aqui que você tem que fazer. Ninguém é um robô, não adianta. Limitar um indivíduo, aquilo ali é muito raso. Então, eu falo muito para tentar trazer essa consciência, para tentar trazer dados de qualidade, para eles entenderem a complexidade desse processo e levarem isso a sério. Porque aquilo, se você não consegue pegar confiança no profissional e na informação que o profissional está te passando, dificilmente você vai ter adesão nesse plano alimentado que ele está montando. Então, eu tento trazer o paciente ao máximo para esse mundo, para ele entender o que vai estar ali no plano alimentar dele, qual é a finalidade de tudo que está ali. E, principalmente, quando são pessoas que também já estiveram com profissionais de índole duvidosa, índole profissional duvidosa, eu tento ali também elucidar todas essas questões, falar, olha, não é mais bem assim, os estudos hoje, né, hoje o que a ciência tem mostrado, porque o maior problema de quando uma pessoa recebe ali uma estratégia que ela tem como direcionamento uma estratégia muito restritiva, também é o impacto emocional disso. Dietas restritivas geram muita compulsão alimentar. Sim. Então, às vezes, tem indivíduos que não estão preparados para fazer dieta. Tem indivíduos que você não pode passar uma dieta. Porque se essa pessoa tiver alguma doença ou algum fator emocional aí por trás, você pode expor ela a um quadro de compulsão, a um quadro de ansiedade. Então, você vai agravar mais ainda esse problema. Então, tem que ter muito cuidado. O plano alimentar, ele não vem só para o emagrecimento, né? Você quer... O plano alimentar, a alimentação saudável é sinônimo de saúde, né? E não necessariamente magreza é sinônimo de saúde. Eu brinco, né? Que o estoque às vezes a pessoa é magrinha, mas ela tem muito mais gordura no corpo do que, né? Ela tem um peso baixo, ela é magrinha, mas ela não tem músculo suficiente. E isso impacta demais na vida. Eu já estou começando a fazer cálculos que eu não vou fazer mais musculação pela estética, é para eu conseguir abaixar, para eu conseguir levantar, para parar de doer as costas, entendeu? Hoje até alguns estudos falam quanto a massa muscular nos membros inferiores protege, né, a qualidade de vida da pessoa, a longevidade da pessoa. E não é à toa. Músculo é sinal de vitalidade. E a alimentação, porque a gente fala músculo, a gente logo imagina aquela pessoa fazendo hipertrofia na academia, mas a alimentação é fundamental para isso, né? Para manutenção e para ganhar, né, a massa muscular. Certeza. Alimentação e não só proteína, tá, pessoal? Carboidratos também. Façam as pazes, por favor. Porque a primeira coisa, não, tem que tirar carboidrato. Total. E aí vai... E quando eu também vou lidar com as pessoas, eu não tento impor só o meu mundo, né? Não, seu peso ideal é isso aqui. Porque hoje a própria bioimpedância por si só, para os profissionais que trabalham com essa máquina, já sabem que ela dá uma sugestão de peso ali.
mas eu também tento ali equacionar um pouquinho do melhor dos dois mundos. Eu pergunto pro paciente, porque o paciente tem um autoconhecimento, e eu pergunto para eles, qual é o peso que você se sente bem? Qual é um peso? Qual é uma fase da sua vida que você estava se sentindo legal? E aí, claro, se essa pessoa estiver, né, com as ideias no lugar, a gente concilia. Olha, se você agora quiser, né, trocar, quiser fazer um ajuste de composição, a gente precisa ter um pouquinho, acho que a gente pode melhorar um pouquinho aqui sua massa muscular, mas temos aqui também um tecido de gordura que está um pouquinho exagerado. Então, assim, dentro da normalidade, estando com um percentual saudável, ninguém tem obrigação de querer ter barriga de tanquinho nem nada. Eu não sou dessas nutricionistas. Mas, se eu recebo um paciente que também, né, hoje tem esse luxo, porque eu falo, você tem esse luxo de poder estar com essa barriga de tanquinho, se isso é algo que você já tem favorecido ali para você, vambora também. A gente traça uma estratégia aqui e vai evoluindo, conforme tomara que isso não te gere sofrimento, né? Se não te gerar sofrimento, se for algo sustentável na sua vida, por que não? Exato. E é interessante que muita gente está nos ouvindo, tá aqui, gente. A Thaís falou de carboidrato, eu posso fazer as pazes com carboidrato. E porque é isso, às vezes a pessoa vai lá, tira tudo, né? Não tem energia, vai consumindo o músculo dela, né? O músculo dela vai embora, não é isso? Muitas vezes também os próprios medicamentos de emagrecimento ajudam nisso. A pessoa fica, que a gente chama de sarcopênica, né? Isso. Ela vai perdendo os músculos, vai emagrecendo, aquilo vai diminuindo o peso, mas não muda a composição, né? Exato, vai aumentando o percentual de gordura. E muitas vezes tirar os carboidratos da dieta é uma estratégia nada inteligente. Vocês já entenderam o termo que eu queria dizer, né? Mas não é nada inteligente. Por quê? Porque os carboidratos da natureza, os carboidratos saudáveis, que são aqueles que a gente deveria consumir em boas quantidades, segundo a Associação Americana do Coração, pelo menos 4 porções de frutas e vegetais por dia, não à toa. Por quê? O grande elixir do emagrecimento, de nutrientes, são as fibras. E as fibras são carboidratos saudáveis, carboidratos que estão nas frutas, legumes, nos vegetais, nos cereais integrais, que a gente pode e deveria consumir em boa quantidade. Por quê? Porque as fibras, elas ajudam a manter saciedade, elas ajudam no controle do colesterol sanguíneo, elas ajudam no controle da glicemia. Então, um marco de uma informação que eu dou para os pacientes, que eles ficam, caramba, é mesmo, né? Eu falo, parem de comer o açúcar isolado. O açúcar, né? Mas um carboidrato complexo, que é um carboidrato com nutrientes, com fibra, que são os carboidratos que não são refinados, são do bem, porque eles promovem saciedade, então eles ficam mais tempo ali parado no nosso estômago, mudando, interferindo até no seu comportamento alimentar. Porque as pessoas que tendem a comer carboidratos refinados, os carboidratos, né, que aí sim são os carboidratos ruins, é porque as pessoas generalizam, culpam o carboidrato, mas os carboidratos que deveriam, né, assumir essa conta são os ultraprocessados. Os carboidratos saudáveis, eles não têm esse efeito no nosso organismo. Então, qual é o grande problema? São as pessoas que ficam consumindo muito açúcar e isolado. Porque esse açúcar, ele bate lá no teu estômago, ele é rapidinho absorvido. Ele é rapidamente absorvido. E ele automaticamente já dá um pico de glicemia. E esse pico de glicemia, que é conhecido como spikes, do mesmo jeito que a tua glicemia sobe, ela cai. E isso vai gerando mais apetite. Mais fome. Por isso que pessoas que consomem muito ultraprocessado, elas tendem a ter mais apetite e consomem mais refeições ao longo do dia. Porque é muito estímulo de insulina o dia inteiro. Enquanto as pessoas que consomem fibras, é diferente. Fibra, proteína e gorduras de qualidade, são alimentos que demoram mais tempo, são alimentos complexos. Então, eles ficam muito tempo lá no estômago para serem metabolizados. E isso te gera saciedade, isso vai fazer com que controle a tua glicemia e que você fique mais tempo sem precisar ficar beliscando alguma coisa, porque você não vai sentir fome. Um estudo que me chama muita atenção no Brasil, 2 informações interessantes. A média de consumo de fibras do brasileiro, segundo o IBGE, é metade da recomendação do que deveria ser consumido. Então, nós deveríamos consumir pelo menos 25 gramas de fibra diariamente. E o brasileiro hoje consome metade disso, ou às vezes até menos que a metade. Então, a gente já vê que o consumo de alimentos
in natura, dos alimentos minimamente processados, já está muito aquém, né, do que deveria. E um outro dado que me chama muita atenção, quando eu vou ler estudo, quando eu vou estudar um pouquinho ali do que está repercutindo de informação de qualidade aí, que a gente está na imprensa, é sobre o consumo de um simples feijão. Um estudo aqui do Brasil também, da Universidade de Minas Gerais, revelou que pessoas que comem feijão diariamente já estão aí com menos propícias a estar com sobrepeso ou obesidade. E que não consumir feijão, também vice-versa. Não consumir feijão já expõe o indivíduo a sobrepeso e obesidade. E a gente fica, então tá, se eu comer feijão e comer um McDonald's depois, eu não vou ter obesidade. Não é bem assim. A associação, vamos lá. O que esse estudo quis dizer? O simples fato de comer feijão diariamente, o feijão é um alimento muito rico em fibras e proteínas. Então, quando a pessoa consome o feijão diariamente, não apenas está consumindo mais nutrientes de qualidade, que é a coisa que o brasileiro não tem feito mais ultimamente, porque a gente já vê no comportamento do brasileiro também que muitas pessoas estão trocando as grandes refeições, principalmente o almoço, por lanches. Então, aquilo que caracterizava a dieta do brasileiro como uma dieta ideal, que era o que o guia alimentar, né, para a população brasileira, feito pelo Ministério da Saúde, ditava, já não está sendo praticado mais aqui. Nós já estamos com um comportamento muito ocidentalizado mesmo, né, até norte-americano quase, com alto consumo de industrializados, né? Então as pessoas não estão mais consumindo feijão como antigamente. E isso tem refletido na composição corporal e também tem refletido no comportamento alimentar. Quando a gente entende que o indivíduo come feijão, a gente automaticamente associa o quê? Que ele está fazendo refeições completas. Então a pessoa que está comendo feijão, ela também faz uma refeição com arroz, com saladas e com nutrientes ali no almoço, que aumenta também a densidade nutricional dela. Então, o fato do feijão é isso, tem essas associações, as refeições completas, tem a questão do comportamento, que feijão é um alimento muito rico em nutrientes. Já tive pacientes de eu fazer uma estratégia alimentar e eu botar feijão pra caramba pra essa pessoa, porque o feijão não tem tanta caloria assim, igual as pessoas falavam, né? Hoje eu espero que não falem mais. Mas eu fiz um planejamento alimentar e essa minha paciente foi relatar, nossa, Thaís, eu ainda tô ficando com muita fome. E eu, mesmo, mas você tá seguindo o plano certinho? Aí eu devolvi o plano, eu ajustei, porque entre a pessoa comer livremente e ficar com fome, eu prefiro eu mesma, né, dar meus jeitos ali. Ajustei, voltei o plano alimentar para essa paciente. E ela falou, não, eu tava esquecendo do feijão, agora eu comi o feijão e tô ficando muito saciada. Obrigada, Deus! As minhas preces aqui foi ouvida da melhor forma possível, ela entendeu na prática como esses alimentos impactam, né, no comportamento alimentar da pessoa. Não, você trazendo essas informações, eu lembrei de um vídeo seu. Porque o que acontece? Quando a Thaís traz, né, que há um aumento, um pico de insulina quando a gente come carboidrato, refinado, açúcar, né? E aí vai dando mais fome. Existe uma lenda, e aí eu quero que a Thaís explique, porque a gente fala assim, mas eu sou viciado em doce, ou a gente fica viciado em doce. Existe vício em doce? Na verdade, pra gente dizer, eu até fiz um videozinho recentemente, que pra gente dizer que alguma substância vicia, ela tem que, pelo menos cientificamente, ela tem que atender uma série de critérios. Porque o vício, ele tá envolvido com dependência e com vários outros fatores. Eu não digo que o doce vicia, mas eu digo que a pessoa, ela cria uma compulsão, é como se ela viciasse na sensação gostosa que ela tem quando ela come o doce. Mas a gente não pode dizer que vicia, porque pra gente dizer que uma substância vicia, ela tem que viciar 100% dos indivíduos. Não tem como ela viciar apenas a Thaís e a Elaine, sendo que tem gente que nem gosta de doce. Então, assim, o doce ele não vicia. Mas a gente começa a ter o cérebro, como ele é um órgão extremamente inteligente, que ele busca por prazer a todo momento, quando nós estamos estressados e a gente entende que comer aquele docinho vai dar aquele alento, né? Vai dar aquela sensação prazerosa, a gente automaticamente começa a associar comportamentos. Então a gente começa a associar o seguinte, tô puta pra cacete hoje, vou fazer o quê? Vou comer um docinho. O seu cérebro, ele já começa automaticamente a fazer isso. Pô, você comeu aquele docinho naquele momento, foi bom pra caramba, né? Nossa, hoje o cérebro, ele tá totalmente todo momento maquinando essas informações. Ele tá ali fazendo de tudo pra que você desfrute de sensações prazerosas o tempo todo. E ele é preguiçoso, né? Exato. A gente acha que o cérebro é muito inteligente, mas ele é preguiçoso, ele vai fazer de tudo pra gente se manter naquele mesmo comportamento o tempo inteiro. Exato. Aquilo que vai ser mais fácil.
né, pra gente. Exatamente. Então, por que que é tão famoso o doce na TPM? Porque é um momento em que a mulher tá estressada e ela já entende que ela tende a estar mais estressada, né, pelos fatores hormonais, e ela cria uma associação de comportamento, ela criou. E isso foi algo aceito na população, porque as mulheres estão, de fato, mais vulneráveis emocionalmente naquele momento, e sabe que o docinho, né, é algo que atinge aí boa parte das mulheres, tá, que tem fatores hormonais também, muitas vezes, envolvidos. A própria resistência insulínica, ela pode aumentar a vontade de doce, por doces. Mas, em grande parte das vezes, são associações que a gente constrói e já fica automático no nosso comportamento. Nossa, Thaís, você falou agora, minha cabeça foi que foi um monte de coisa que aconteceu comigo, e muitas mulheres às vezes estão passando por isso e não sabem. Eu, por exemplo, desconhecia que essas coisas, você falou da resistência à insulina, que isso está associado também à menopausa. Então, você começa a ter a queda hormonal, né, e começa a entrar na menopausa, você pode ter várias consequências, como mudanças, né? Eu, por exemplo, nunca tive problema com colesterol, comecei a ter resistência à insulina, eu cheguei a ter em algum momento, por obesidade mesmo, em um momento da minha vida que tem total relação com... não cheguei à obesidade diagnosticada, mas quase, com um momento turbulento da vida, que é isso que você falou, existe um comportamento ali, uma situação junto, né? E agora a mesma coisa de novo, né? Foi quando eu te procurei. Que eu falei, peraí, eu tô pré-diabética, para popularmente falando, né? E que assim, é rápido, então às vezes a gente ganha peso, mudam os fatores, né, de saúde mesmo, os parâmetros de saúde da mulher, e a gente não se dá conta às vezes, né? Vem mais cobrança na nossa cabeça. Poxa, mas por que eu tô ganhando peso? Mas nossa, e aí eu tô com aquela variação hormonal toda, começa toda uma cobrança em torno disso tudo que às vezes provoca mais ansiedade, mais dificuldade para fazer essa mudança acontecer, né? Essa mudança comportamental. Às vezes a gente vê, que é o que você falou, às vezes anos fazendo errado, né? E que é o que você falou também, que não existe, a gente está cada vez mais ligada a trabalho, tem que dar conta de tudo, a gente vai ficando para depois, às vezes eu fiz muito isso, dou a comida saudável para as minhas filhas, tudo bonitinho, equilibrado, e eu faço o quê? Como um lanche para ser mais rápido, porque agora eu preciso ir para o trabalho, não é? É porque não vai dar tempo, então... Isso tudo vai fazendo com que a gente vá nesse ciclo, né? Que as mulheres precisam parar, olhar para si, que a gente volta lá nas discussões que a gente vem fazendo aqui em outros episódios, do olhar para a mulher. Se priorizar. Exatamente. Se olhar nesse completo, não é o peso na balança, sim, não é a roupa 44, 46, é todo o contexto de saúde, né, Thaís? Exato. Com certeza. Esse assunto ele já está bem midiático, mas de fato não existe sobrepeso ou obesidade saudável. O corpo humano, a máquina do corpo humano, nossa máquina biológica, ela não é feita para viver com excesso de gordura. Células de gordura em excesso, elas se alojam nos órgãos, elas se alojam até nos músculos, que é um tipo de gordura super prejudicial para a saúde também. Então, esse é um tecido que, quando de forma pontual, todo mundo tem que ter, inclusive mulheres com um percentual de gordura muito baixo, o extremo oposto também é prejudicial. São mulheres que entram em amenorreia, a menstruação para de acontecer, não é saudável, pode até prejudicar a fertilidade. Tive até amigas que estavam com percentual muito baixo, eu falei, bonitinha, vamos parar agora. Deu, porque isso vai comprometer a saúde também. Muitos hormônios precisam, né, da de gordura, principalmente a mulher. A gente tem que pensar em fertilidade, a gente tem que pensar numa outra série de fatores que é diferente do homem. A própria metabolização do álcool, para quem tem vida social e gosta de beber um drink, pessoas com percentual muito baixo, até a digestibilidade do álcool vai mudar. São pessoas que se intoxicam com mais facilidade. Nossa, isso eu não sabia. Essas pessoas vão ficar embriagadas mais rápido. Pelo menos é o esperado. Então, não é simplesmente assim, só pela questão da estética. Nem tudo é sobre estética. Mas
estar com o peso em dia, um percentual saudável, te assegura que você, lá na frente, perpetue esse comportamento para se manter saudável. Eu recebo até filhas de paciente, novinhas, e eu falo, agradeça a oportunidade de estar aqui hoje, de estar recebendo essas informações, que eu tenho certeza que lá na frente, as tuas escolhas e tudo vão ser muito mais moldadas do que as pessoas que estão tendo que começar aos 40. Apesar de que Não. nunca é tarde, né, pessoal? Mas, obviamente que é uma baita de uma oportunidade quando você começa a ser educado mais cedo. Quem não gostaria de ter tido esse privilégio? Eu, por exemplo, porque eu como mãe fiz tudo lindo, né? Uhum. Então assim, claro, não vou discutir aqui quem tem dificuldade ou quem não conseguiu amamentar, mas desde o aleitamento materno, toda a dificuldade que foi, que não é romantizável, não é fácil, até mesmo essa introdução de doce, né? Muita gente acha, é suco natural, suco é saudável, mas para um corpinho, né, com menos de 2 anos, é açúcar puro, entre aspas, né? Exato. Muito melhor a E fruta. que ainda não está com o sistema gastrointestinal, com o sistema, todos os órgãos estão em período de formação, você dá açúcar. Hoje é uma área que eu tenho muita vontade, que se Deus quiser ainda irei fazer, é a psiquiatria nutricional. Então, a psiquiatria nutricional hoje, ela já tem diversos estudos de como o comportamento alimentar de crianças impactam na vida adulta, inclusive na formação do cérebro. Nossa. E já tem muitos estudos interessantes que ditam até que até a parte do sistema reprodutivo de uma mulher, é formado na infância. Então, quando essa criança consome muito açúcar, tem uma série de questões de saúde que podem ali vir a refletir numa maturidade, né, ali num período de maturidade, até na parte reprodutiva. Então, é realmente algo muito complexo, muito delicado, e que, olha, hoje as instituições, os órgãos e entidades, eles devem ser ouvidos. A amamentação, ela é exclusiva, pelo menos até os 6 meses, ela tem que ser exclusiva. E açúcar na vida de uma criança a partir dos 2 anos. Né? Isso, pelo menos, é a OMS, mas para os pais. Porque assim, as pessoas pensam: não, mas não tem açúcar, então tá tudo certo. Tudo já naturalmente tem açúcar. Sim. O que não tem açúcar adicionado quer dizer que não tem açúcar extra. Porque o açúcar, ele é um aditivo. Uhum. Porque tudo na natureza já tem um açúcar. Só que em doses ponderadas. O problema é que o industrializado é como se você pegasse uma lupa e aumentasse aquilo ali em quantidades exponenciais. É isso que você está oferecendo de açúcar para o seu corpo. Isso não é natural. Isso não foi algo que a máquina biológica foi feita para suportar. A gente pode falar de nutrição para infantil em um outro momento, porque é outro mundo, né? Mas quando a gente fala, para falar das mulheres, que falou da amamentação, por isso é tão importante que a gente conseguisse, né, a licença maternidade de 6 meses para todas as mulheres, Sim. porque muitas até gostariam, mas não conseguem amamentar porque tem que voltar com 4 meses. Sim. E essa é uma batalha muito grande, né, das mulheres, muitas podem estar nos ouvindo e eu lembro muito disso porque eu como funcionária pública, né, como servidora, eu tinha esse direito, eu como mãe. E aí eu olhava, às vezes, uma pessoa que trabalhava no serviço terceirizado, no mesmo serviço que eu, ela tinha que voltar, né? Então, isso vai prejudicando também a criança, né? Que vai ser esse adulto aí no futuro que vai ter dificuldades né, de alimentação, dessas formações. Então, é importante a gente falar disso, porque às vezes tem gente nos escutando aqui que fala, o que tem um brigadeiro? Eu lembro de uma pessoa querendo dar um brigadeiro na festa de 1 ano para Milena, que é a minha primeira filha. Ela só foi conhecer chocolate meio amargo com 3 anos. Aí eu falei, tadinha dessa menina, ela vai nos aniversários, ela não come o bolo? Eu falei, ela come. Eu levava o bolinho dela, ela tinha um bolo saudável, ela tinha as coisinhas dela, ela nem ligava porque a gente Isso não só foi vai saber, introduzido pra ela não tem o referencial. Exato, a gente sabe que é gostoso porque a gente experimentou. Exato. Se ela não experimentou, ela não sabe. Não está condicionada a gostar, né, disso. E até hoje não tem refrigerante, por exemplo. Não sentem falta, elas vão nos mesmos aniversários que todo mundo, não sentem falta. Já o brigadeiro agora entra na roda. Por isso que eu falo que é o privilégio, porque a criança é uma futura mulher.
Então, quando você já foi bem educada na Exato. parte da alimentação, né, aquilo ali já vai te poupar de muito problema futuro. E eu nem culpo os meus pais. E Eu eu também. acredito que muita gente não culpa, porque Uhum. olha o tanto que a informação cresceu, hoje o mundo é outro, ele é É, completamente diferente. é. A indústria alimentícia, ela dominou todos os cenários e não tinha nenhum nível de fiscalização. Ela fazia o que ela queria. E os Uhum. nossos pais acreditavam que eles estavam dando o melhor. Sim. Ele não tinha essa consciência, esse nível, esse tanto de estudos que saem hoje em dia. Eles se sentiam assim, Então, poxa, eu tô dando acesso a essa coisa aqui que é legal. Eles se exatamente. sentiam bem, inclusive, né? Exatamente. É. Hoje a gente percebe aí que até para comer sushi a gente tem que ter educação. Então, quem dirá industrializado? Eu cresci com a minha casa cheia de suquinho industrializado, aqueles capos. Meu pai, ele amava, hoje, graças a Deus, ele parou, mas ele amava Coca-Cola. Então, eu tinha ali todinho, aqueles chamitos, tinha de tudo. E eu era magrinha, magrela, magrela, magrela. Então, meus pais achavam que tava tudo certo. Hoje a gente sabe que não, que aquilo ali é um amontoado de açúcar absurdo, água e açúcar, que está, inclusive, também ligado a bebidas açucaradas, não sou eu que estou dizendo, diversos estudos já associam a diversos tipos de câncer, bebidas Nossa. açucaradas. Por quê? É uma água regada de açúcar. Isso serve para refrigerante, isso serve também para sucos industrializados. Então, é muito fácil de as pessoas que têm um consumo exagerado entrarem em obesidade e diversos outros problemas de saúde por uma simples ingestão excessiva de bebidas açucaradas. Às vezes fala, nossa, eu nem comi, mas estava lá tomando aquele suquinho o dia inteiro, né? É delicado. A informação, ela nos coloca em uma parte ali de sofrimento. Mas, assim, quando a gente vive de forma saudável e equilibrada, mudar dói. Mudar dói. Uhum. Ser humano não gosta de mudanças. É. Todo mundo quer viver confortável, todo mundo quer viver ali, né? Mudar dói, mas é uma mudança produtiva. E eu falo, a gente tem que aprender a gostar de uma vida saudável, senão ela não vai se perpetuar. Então, aprender a desfrutar de prazeres, né? De mudar o nosso paladar, de ir condicionando para você voltar a gostar do sabor dos alimentos, porque o problema dos industrializados é isso, ele deturpa até a tua percepção do alimento. Então, as suas papilas gustativas, tudo ficam alterados. Você já não tem tanta sensibilidade ao sabor dos alimentos in natura, né? Porque você colocou já tanto sódio, já tanto produto químico na boca, que quando você pega um alimento natural, a sua tendência é que você não sinta gosto mesmo. Então, isso, a pessoa tem que ter consciência que ela está em um processo de reeducação. Porque ela vai sentir ali um sofrimento de primeiro momento, no primeiro impacto. Mas, depois é maravilhoso, você vai ter ali seus benefícios e a estética ela é o menor ponto aí, né, dos benefícios. Eu ia falar isso, o quanto que essas mudanças, as duas estão aí fazendo terrorismo de novo. Não, não é terrorismo, é porque vai mudar ali na frente. Eu falo até assim, numa situação de acidente. Né? Sofreu um acidente. A pessoa que leva uma vida saudável, a pessoa que não leva uma vida saudável, tem diferença de sobrevida. Tem, com Né? certeza. Então, isso assim, e aí, poxa, mas você tá falando disso é para eu sair correndo agora, mas de fato, porque eu falo por mim mesmo, quem tá me acompanhando aí, sabe, a dificuldade que eu tô de imprimir uma vida, sair do sedentarismo mesmo. Toda hora eu tenho uma desculpa para dar, porque eu tô muito ocupada, porque eu sou mãe, porque eu não dormi direito essa noite, porque alguém acordou com pesadelo, eu já não perco noite mais, ponto para dormir, mas essa noite mesmo acordou uma lá, quebrou meu sono, eu fiquei acordada depois, não consegui dormir. Então, então hoje eu não vou, hoje eu tô cansada. Existe isso, eu tô nessa luta aí porque entendi que ou é isso, ou eu não vou ter um envelhecimento saudável. Especialmente os jovens, eles acham que, a gente quando é jovem, muito jovem, acha que o amanhã não existe, né? Então, enfim, vai passando. A nossa consciência e a nossa percepção de tempo quando a gente é criança, ela não existe. Então, se você perguntar para uma criança se ela quer 1 quilo de açúcar agora, ou os 15 mil reais quando ela tiver 15 anos, ela vai falar que ela quer 1 quilo de açúcar agora, porque ela não entende, ela não tem aí a dimensão do tempo, né, inclusive de consequências, ela não entende. O que nós adultos já entendemos. Só que aquela coisa, existe também a construção dos hábitos.
Você se inseriu hoje numa jornada saudável, de vida saudável, você optou por isso, conscientemente por isso, não foi aí uma coisa que você só foi ali numa empolgação, né? Você já tem completa consciência disso hoje. Só que isso ainda não te isenta da dificuldade da construção dos hábitos. Então, por isso que eu falo que tem que ter um profissional ali qualificado te orientando e te ajudando. Porque se você colocar na sua cabeça que hoje, você que nunca treinou, era sedentário, e que você vai virar uma atleta de hoje para amanhã, você vai se frustrar. Exato. E você vai querer abandonar tudo. Então, um bom profissional, ele te ajuda até nisso. Ele vai falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar primeiro você se condicionando a ir para a academia. Depois que você começa a ir à academia, a gente vai melhorando a frequência na academia, a gente vai melhorando a qualidade do treino, mas primeiro a pessoa precisa entender que ela precisa ir. E tem gente que fala, não, vou treinar 5 vezes, e não é acostumada nem a ir. Como é que você acha que você vai treinar 5 vezes? Eu treino, eu comecei a frequentar a academia, comecei a frequentar. Malhar era outra conversa. Comecei a frequentar com 15 anos. Aquilo ali eu já estava condicionando hábitos. Agora eu comecei a treinar, efetivamente, a malhar. Ali eu digo que só com uns 18, 19 anos eu realmente tinha um treino produtivo na academia. Mas eu já estava condicionada a ir para a academia. Sim. São coisas diferentes. Então hoje, uma informação que eu dou, busque a atividade que você mais ama ou que você menos odeie, mas não tem opção. Saúde depende de atividade física. O ser humano não foi feito para ser sedentário. Eu ia falar agora, não é para ficar parado, né? Exato. É para fazer exercício. Exato. Thaís, agora eu queria entrar, a gente já está partindo para o nosso fim de papo, mas eu sei que essa exposição sua toda, então, provavelmente trouxe também desafios como mulher, né? Assim, porque a gente sabe que a gente tem muitos haters pela internet, né? Muito, ai, mas você é nutri, mas não sei o quê. Ai, mas eu lembro que a gente conversando uma vez, mas o seu cabelo, peraí, eu tô trazendo uma informação para você, o que você tem que falar do meu corpo, da minha... Me conta um pouco como é esse desafio, assim, como mulher, de estar, assim, tão exposta. Bom, no começo, quando eu ainda estava entendendo tudo, que o meu trabalho ele sempre foi pensado para o audiovisual. E então eu tinha que tocar muito essa parte do audiovisual. E no começo foi uma novidade. Foi, assim, eram sentimentos, meu Deus, sentimentos loucos, porque eu estava entrando numa gigante ali da comunicação, era minha cara lá diariamente. E indo no talento, assim, vai, se vira. Era para fazer acontecer mesmo. E então, aquilo ali, de início, mexeu muito comigo. Só que eu ainda não entendia que talvez seria o meu maior presente de vida. Porque hoje, para qualquer coisa que você queira crescer na sua vida, você tem adversidade. Você não é unanimidade, nem vai agradar todo mundo. Mas, assim, de início, eu confesso que me abalava um pouquinho, mas não o suficiente de me parar, ou não o suficiente de... Era coisa assim, que você se mistura no primeiro momento e depois... Mas isso com o tempo foi se abrandando. Hoje eu já digo que eu quase não vejo mais isso, porque eu não levo nada disso pro pessoal. Como é que você vai dar ouvido para alguém que tá... sobre ela, né? Sobre reagindo você, né? à sua imagem, que essa pessoa nem te conhece, não sabe da sua história. Essa pessoa ela só tá reagindo à sua imagem, ela se incomodou por um problema dela, que você não tem nada a ver com isso. Exato. Você chegou no ponto, assim, porque muitas de nós, a gente fica, ai, mas eu não vou levando fazer pro isso. Pessoal. E diz sobre a pessoa que tá falando, Exato, é sobre a pessoa que tá te julgando, não é sobre você. E graças a Deus eu acho que nisso eu tive um crescimento absurdo, assim, eu já tava ali... criando, de fato, uma personalidade de uma pessoa comprometida com a minha missão, comprometida com o meu objetivo, porque hoje, se você quer crescer em qualquer âmbito da tua vida, principalmente se você vai utilizar a rede social para essa finalidade, primeiro ponto que eu falo começa a ignorar essas vozes e começa a se conectar com aquilo que te fortalece, entendeu? Mas assim, ninguém cresce hoje sem desagradar. O teu maior, talvez ali, o maior divisor de águas vai ser quando você aprender a lidar com isso. Depois você falar, tô nem aí você ficou gigante, a sua chance de ir pra frente é enorme. Porque muita gente trava justamente pelo medo do que o outro vai pensar, pelo medo do que o outro vai achar. Ai, será que eu tô bem aqui?
Não, depois você pega a autoconfiança, que você entende o seu propósito ali e que você vê que faz parte, que esse é o preço que você tem que pagar, Uhum. né, pra crescer, pra chegar onde você tem que chegar, as coisas ficam mais simples, ficam mais fluidas. Hoje, graças a Deus, eu acho que isso já nem existe mais na minha realidade. Até assim, é óbvio que tem uma pessoa ou outra ali que confronta com o que você tá dizendo, mas em questão da imagem, eu acho que hoje não. Hoje, assim, se existe também já não. É, Dificilmente terá a minha atenção. mas aí é que tá o ponto. Uma das coisas que me fez repensar, justamente assim, por que que eu não estou nas redes? Foi muito da discussão do medo do julgamento alheio. E a gente que é pautado na ciência, né? Eu que estou na universidade, vira e mexe. Eu ouço que eu abandonei a ciência, porque eu estou no Instagram, eu só quero saber do podcast, porque enfim. E aí agora o meu sentimento é esse aí. Tô nem aí. É, Pode falar o que quiser, eu sei qual é a minha verdade, eu sei o que eu penso. E traz exatamente essa. Você falou de autoconfiança, né? É quando você se conhece, sabe o seu valor e não precisa que ninguém diga é, qual é o seu com valor. certeza. E tem aquele ponto, a ciência ela é brilhante, ela é necessária, mas muitas vezes eu percebo o campo científico um pouco solitário. Ele é um campo solitário, você sabe disso. Uhum. E o que você faz hoje é um outro desafio, já é uma outra área, usando a tua ciência para também trazer consciência para as pessoas, que também têm demais o seu valor. A gente não pode desqualificar. As redes sociais, eu sou muito a favor, incentivo muito amigos, enfim. Quem puder, assim, tiver um talento, vai para as redes sociais mesmo, é uma forma democrática hoje de você poder compartilhar com a sociedade. Olha que coisa maravilhosa. Antigamente você precisaria ou estar na Globo ou estar numa televisão, porque era só É, isso que existia. Você não tinha outra opção. sim. Então hoje não, hoje os veículos estão aí, a mídia cresceu, e todas estão alcançando pessoas e você tem as suas redes sociais ali, que se você tiver um talento, você pode jogar seu talento para o mundo. De uma forma muito democrática, né? Das pessoas crescerem, das pessoas contribuírem também com a vida de outras pessoas. Isso. Então, e o preço dela que de fato você vai ter que aprender a desagradar, você vai ter que aprender a lidar, né, com a adversidade, como tudo na vida. E quem comete o julgamento, né, Thaís? Quanto mais você dá bola, quanto mais você se justifica, mais justificativas a pessoa vai querer, ou as É, pessoas vão querer. com Então, quando você certeza. deixa pra lá, eu lembro quando a gente era criança, que eu fui ensinada assim: olha, se alguém te der um apelido, não ligue pra ele. Porque se você ligar, vai pegar, A pessoa né? conseguiu o Porque que ela queria, ela né? conseguiu o que ela queria. É. E é mais ou menos isso, a gente vai deixando E pra lá. exato. E quando a gente está com um propósito muito claro, isso se torna tão pequeno, Exato. que, sinceramente, assim, eu jamais teria força para mudar ali qualquer percurso do meu caminho, porque sempre teve muito claro para mim. E óbvio, vai existir esse preço, né? A gente não tá aqui só para agradar todo mundo, a diversidade nos cresce também. A gente eventualmente erra, a gente eventualmente tem que entender que a gente não nasceu para o mundo ficar clamando a todos nós. Ainda bem que Exato, existem pessoas exato. que pensam diferente, ainda bem que tem gente que não gosta, né, de mim também, porque eu não sou unanimidade. E quando a gente vai amadurecendo esses pontos, eles vão ficando mais fáceis, né, da gente lidar com eles. Tá tudo bem. Exato, e fica, né, o recado assim para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que é isso. Se você tem um objetivo, siga o seu objetivo, siga a sua verdade, o seu valor e deixa as pessoas falarem, porque muitas vezes as pessoas nem querem que você vá, porque poxa, ela tá indo e eu tô ficando, né? É muito mais para não. Essas pessoas é bom a gente ter por É, perto, né? com certeza. Pelo menos pela minha experiência, assim, o que eu posso falar é que os prós, tudo que eu alcancei, a visibilidade foi muito positiva. Eu tinha ali ferramentas e conhecimento que nem eu tinha noção disso. E quando eu fui para o mundo, assim, tudo que eu ouvia muito é: caramba, você é muito inteligente. É porque as pessoas só me enxergavam pela parte visual. Uhum. E daí, quando elas começaram a me ouvir, que eu tive essa propriedade de fala, eu comecei a ser colocada num outro lugar. Não, pô, ela pensa. Não é porque você pode ser qualificada como bonita que você não pensa, né? Então, a gente Exato. vai quebrando alguns paradigmas no meio disso também.
E sempre, eu acho que sempre é positivo, assim, o meu copo ele sempre esteve muito cheio e os prós compensam, valem, não é do nada, é uma construção, a gente não, Exato, é. você não vai começar expondo seu trabalho e imediatamente você já vai estar, né, bombando, é algo que você tem que, inclusive, acreditar para que você consiga sustentar, né, ao longo do tempo. Eu comecei com rede social nova, eu acho que eu tinha 20 anos de idade. Eu nunca tive uma rede social fechada, por exemplo. Eu já lidava bem com a exposição. Então, quando a minha vida profissional, né, quando eu amadureci, quando houve minha vida profissional, eu já lidava com aquilo ali um pouquinho melhor do que aquela pessoa que já não gosta de se expor de nenhuma forma. Que também é um direito dela, Sim. né? Mas, a depender do que a pessoa quer na vida dela, e principalmente na parte profissional, a exposição, ela deve sim ser considerada. E é isso, vai construindo e para manter também precisa de muito estudo, muita dedicação, porque não é porque agora fez sucesso que eu não preciso manter isso, né, Thaís? Mas eu vejo que a maior requisição das pessoas é o tal do perfeccionismo. De você achar. Dá trabalho. Começar a gravar dá trabalho. Quando eu comecei a gravar, eu suava. Eu ficava horas ali, eu me olhava, eu tremia. Eram sentimentos absurdos. Hoje eu gravo em 5 minutos. O textão ali, o povo, caramba, eu sou muito, muito rápida, porque a gente, de fato, pega, você se Vai treinando, aprimora, né? Você cria exato. expertise, autoconhecimento. Principalmente o autoconhecimento. Foi uma coisa absurda, assim, o quanto eu me conheço falando, o quanto eu me conheço nas câmeras hoje. Então, é um processo muito transformador. Mas é uma construção. Eu entendo que as pessoas têm essa cobrança de estar aparentemente bonitas ali, de falarem perfeito. Errem, falem, só vai. O negócio é você começar. Um dia de Exato. cada vez e com o tempo, assim, hoje eu vejo os meus vídeos, eu adoro voltar nos vídeos que eu comecei. Eu falo, meu Deus, era outra garota, outra menina, outro tudo, Uhum. né? Mas eu tenho, assim, muito orgulho dessa trajetória. E eu acredito que hoje, muito menos do que eu terei daqui a um ano, com tantos projetos e tantas coisas boas que tem para vir aí na minha vida. E é isso, a gente vai seguindo o fluxo e não ficando amarrado naqueles vídeos. Em vez de olhar com crítica, você olha falando, poxa, quanto eu evoluí, olha que bom. Olhar com Né? amor, né? Com Exatamente. compaixão para si mesmo, com a sua história, né? Ter um carinho ali com você. Isso é muito Exato. importante. Thaís, obrigada por esse papo, foi uma delícia, Foi obrigada por sim, você foi ter ótimo vindo. estar aqui, de como, né, como Nutri, como amiga. Muito obrigada pela oportunidade, já é um sucesso. É isso. Quem pode com elas, um projeto ousado. Ousado. Obrigada, Exato. Thaís, Eu que porque agradeço. essa oportunidade de outras mulheres te ouvirem, ouvir uma mulher falando, muita gente às vezes está formando em nutrição, ou está pensando em ir para as redes sociais, e a maioria, né, tá aí buscando a vida saudável. Então, eu sei que você trouxe muita coisa boa para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Obrigada. Exato. Espero que tenha sido produtivo. Muito obrigada. Nada. Então, espero você no próximo episódio e já envia para a pessoa que você sabe que vai aproveitar esse episódio aqui.